Sou Daniele Wagner, professora na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, em Santarém. Sou uma mulher amazônida, nascida e criada na cidade de Altamira. Na UFOPA eu estou lotada no Instituto de Biodiversidade e Florestas, o IBEF. Sou professora nos cursos de agronomia, engenharia florestal, zootecnia e no bacharelado interdisciplinar em ciências agrárias. Estou na UFOPA já há 10 anos e venho realizando pesquisas relacionadas às estratégias de reprodução social da agricultura familiar no território Baixo Amazonas, focando sobretudo a discussão sobre processos de organização, em defesa dos territórios, da agricultura familiar, a partir da agroecologia, focando também no acesso a políticas públicas e a promoção de soberania alimentar. Bom, aqui nessa região eu venho trabalhando principalmente junto a organizações de agricultura familiar e de povos e populações tradicionais do município de Santarém, do município de Belterra e de Mojuí dos Campos, mas também viemos fazendo pesquisa em outros municípios do Baixo Amazonas, como em Juruti e também em Monte Alegre. A agroecologia pode ser compreendida como ciência, como prática e como movimento. Então, como ciência, a agroecologia se refere ao estudo, à compreensão de formas de produção, de sistemas produtivos que sejam, que aconteçam a partir dessa coprodução entre sociedade e ambiente, pensando a utilização, o desenvolvimento da produção agrícola com a natureza, de modo a garantir que a população, que a sociedade possa continuar existindo à medida que também os recursos continuem existindo. Bom, como prática, a agroecologia então se refere a essa forma de produzir, a essas relações que são estabelecidas entre as pessoas que busquem esse equilíbrio nessas relações justas, tanto quando a gente pensa a economia, mas também quando a gente pensa a interação entre sociedade e natureza. Então, a agroecologia como prática, então as práticas agroecológicas, associadas principalmente aos conhecimentos tradicionais, foram inspiradoras dos pesquisadores e pesquisadoras que passaram a propor a agroecologia como uma ciência. Da mesma forma, pensando então que existem populações, sociedades que foram se estruturando numa relação mais equilibrada com o meio ambiente, organizando sua forma de existir, sua cultura, considerando as próximas gerações e que conseguem ao longo do tempo resistir a perturbações que aquele ambiente sente, e essas populações conseguem rapidamente se reorganizar e continuam existindo nesse equilíbrio com o ambiente natural. A gente vai ter então esse reconhecimento como importante para propor para quem, para as sociedades que não funcionam desta forma, uma nova forma de viver. E é aí que a agroecologia passa a ser compreendida como um movimento político importante, que vai propor então que se pense, que pensemos uma forma de existência humana que considere as relações mais equilibradas, com justiça social, com distribuição das riquezas e pensando também essa forma de viver que não explore, que não acabe com os elementos da natureza e nem também explore as pessoas. Então, com isso, a agroecologia se torna então esse movimento, essa prática e também essa ciência. A sociedade se organiza a partir também das suas necessidades de produção de bens para consumo, como isso inclui a produção de alimentos.
A soberania alimentar vem aparecendo cada vez mais como um tema importante para a gente pensar as futuras gerações, porque se refere à capacidade da população local conseguir produzir e se autoabastecer com alimentos que sejam de qualidade, a partir dos seus recursos disponíveis e considerando, sobretudo, também a sua cultura alimentar. Então, promover soberania alimentar significa fomentar produção de alimentos que esteja conectada com aquela capacidade da população local e do seu ambiente em produzir alimentos em qualidade e em quantidade suficiente para abastecer todo mundo. E esse debate é importante justamente para que esse território, né, se torne menos dependente de outros territórios e faça com que isso, a sua população se torne menos subordinada, né, ao que viria a ser, por exemplo, grandes corporações ou ainda outros territórios que acabam dominando setores da economia relacionado ao abastecimento alimentar. As pesquisas acadêmicas, elas são importantes porque geram informações que ajudam a gente, primeiro, a conhecer e reconhecer o bioma Amazônia, né, como e sua importância não apenas, como se costuma dizer, né, para a economia, mas sobretudo para a soberania alimentar. Então, as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, vem mostrando que existe uma produção importante de alimentos sendo realizados nessa região do Baixo Amazonas e que quem produz esses alimentos são, sobretudo, grupos sociais que podem ser categorizados como agricultores familiares, como povos e populações tradicionais, e que essa produção ela tem uma importância significativa para o abastecimento interno, né, dos municípios, mas pensando também em nível regional, porque há uma circulação de alimentos entre os municípios. As pesquisas também têm mostrado que a produção para o autoconsumo, ela também é significativa e importante para a economia dessa região, por mais que seja uma produção invisível quando se vai fazer um debate sobre políticas públicas, né? Os trabalhos também, por outro lado, mostram que existem nessa região alguns fatores que podem interferir, impactar negativamente nessa produção de alimentos ao longo do tempo, como, por exemplo, o avanço, a disputa pelos recursos no território por meio da implementação de grandes projetos agropecuários que visam a exportação das commodities. Então, a gente com isso tem uma pressão sobre esses territórios de produção familiar, com uma substituição do que é produzido nesses territórios e também das pessoas que produzem, havendo então concentração fundiária, obrigando que as pessoas que produziam alimentos, que abasteciam as cidades, migrem para outros locais, inclusive até mudando, né, de atividade produtiva, o que impacta diretamente no abastecimento interno. As pesquisas também têm mostrado que um dos fatores também limitantes para potencializar a produção de alimentos e promover soberania alimentar é o pouco usufruto das populações, né, locais de políticas públicas que estão disponíveis em nível federal, em nível também de estado, mas que não chegam efetivamente em nível local. E isso se deve a diversos fatores, como, por exemplo, a falta de agentes públicos que possam, né, orientar esses grupos a acessar essas políticas, a falta efetiva de políticas de segurança fundiária que possam garantir que esses territórios, que essas populações tenham a certeza de que podem investir e permanecer em seus territórios,
como também a falta de uma assessoria mais direta e de recurso para que essas políticas de fato sejam usufruídas. Então, eu venho fazendo pesquisa na região do Baixo Amazonas associada muito com atividades de extensão universitária, né, por meio de um processo que a gente chama de pesquisação, em que, ao mesmo tempo que a gente está promovendo alguma partilha, alguma intervenção, a gente também está fazendo pesquisa. Eu venho, e aí eu gostaria de destacar alguns projetos do qual venho participando, que vem permitindo a geração de dados e de reflexão com metodologias diversas. Então, por meio do projeto de extensão Ferramentas para Sonhar, junto com a Juventude Rural, com as casas familiares rurais de Belterra e de Mojuí dos Campos, a gente tem se proposto a desenvolver metodologias participativas que permitam formação, então a realização de muitas oficinas temáticas, mas ao mesmo tempo nessas oficinas a gente também faz coleta de dados que nos permitem conhecer um pouco mais da agricultura familiar regional. Também trabalhamos por meio do projeto INCT Odisseia, né, com diversas metodologias participativas, mas também com pesquisa, banco de dados secundários, utilização de questionários, assim como por meio do projeto Sistemas Agrícolas, também com pesquisa de campo, utilizando questionários, utilizando observação participante. Então a gente vem juntando, diversificando as nossas formas de fazer pesquisa conforme a gente vai dialogando com os nossos parceiros de pesquisa, as representações da agricultura familiar, conforme os estudantes, né? As estudantes vêm mostrando também seus interesses e com isso, eu digo assim, a gente não tem a receita pronta. De acordo com a demanda que vai aparecendo e a gente vai negociando o tema e também o que se espera de resultado da pesquisa, a gente vai construindo a nossa metodologia, mas partindo sobretudo do referencial de pesquisação. O fazer pesquisa é muito mais do que só a geração de dados para a gente publicar um texto científico, né? No fazer pesquisa, a gente também vai se descobrindo no processo enquanto pesquisadores, pesquisadoras e o tipo de pesquisa que a gente vai construindo. Então, a cada novo processo, né, dos projetos, eu tenho aprendido bastante sobre como é importante a gente reconhecer, por um lado, a nossa ignorância sobre o lugar e sobre as pessoas com quem a gente dialoga e com quem a gente faz pesquisa, e, ao mesmo tempo, valorizar as pessoas que não são acadêmicas, do quanto que elas também conhecem e sabem, né, sobre ciência. E é por meio dessa interlocução desses projetos que os conhecimentos tradicionais vêm contribuindo de várias formas ao longo do fazer ciência e também na compreensão sobre a Amazônia. Então, de forma mais objetiva, para a gente citar um exemplo, estudando sobre as práticas de cultivo da mandioca, eu fui aprendendo que fazer farinha é muito mais do que uma prática de produção agrícola, né? É uma ciência que tem diversos métodos de produção. Então, cada comunidade, em cada família, vão sendo aperfeiçoados processos e conhecimentos desde o preparo da área, né, desde a forma de conservar aquela maniva semente que vai gerar a planta, que vai gerar a raiz, até aquela combinação de raízes que vai dar uma certa qualidade de farinha, até pensar o processo do seu armazenamento, que pode durar, que faz com que aquela farinha possa durar, por exemplo, anos guardada dentro de um cestinho embalado com palha de bananeira.
Então, esses conhecimentos tradicionais estão presentes no nosso cotidiano e as pesquisas que a gente vem fazendo, pensando sobretudo soberania alimentar, vem mostrando, evidenciando que ao longo do tempo as populações amazônicas vêm desenvolvendo técnicas, inovações que permitam que a gente tenha uma diversidade de alimentos. A roça, né? Porque a roça é muito mais do que só um lugar de produção agrícola. Quanta ciência existe numa composição de espécies que é uma roça? Então tem lugares, tem famílias que chegam a cultivar 15, 20 espécies diferentes num mesmo ambiente que é a roça e que a partir daquela área, né, de uma tarefa, enfim, consegue tirar alimentos para abastecer sua família, abastecer a comunidade, para comercializar e numa diversidade que gera não apenas a diversidade nutricional necessária, né, para que as famílias, e a quantidade também de alimentos necessários para que a família esteja em situação de segurança alimentar e nutricional, mas que produz ali técnicas de manejo que a gente que a gente nem imagina quando estuda, né, pensando aqui a parte da agronomia, quando a gente estuda uma ou outra espécie de planta. E é essa diversidade de conhecimento e essa riqueza de conhecimento que o fazer ciência na Amazônia hoje precisa dar mais atenção e fazer florescer. Me tornar uma cientista, eu acho que foi acontecendo, não era necessariamente a minha pretensão profissional. Mas olhando assim, desde criança, eu sempre fui muito curiosa, né? Curiosa, sempre gostei muito também de ler, de descobrir as coisas. E eu sempre fui muito antenada e assistia muito jornal, o que eu podia acompanhar, né, de reportagens. E eu achava o máximo aquelas pessoas que eram acionadas para explicar alguma coisa, um tema, e eu ficava encantada com aquilo, né, com o conhecimento sendo posto ali. Mas ao longo da vida profissional, o fazer ciência foi vindo junto também com a questão da necessidade de intervenção. Porque para a gente conseguir intervenção significa que estou usando fazer coisas. Então, para a gente conseguir fazer coisas juntos, né, coisas boas que tenham efeitos para a sociedade, a gente precisa estudar sobre, aprender sobre, tentar descobrir sobre, e é aí que eu fui me percebendo cientista, nesse processo de curiosidade para buscar respostas, mas também na vontade de construir processos que pudessem melhorar a nossa vida em sociedade.